Ô, gente, mas falando nisso, eu quero muito saber como vocês conheceram, porque vocês estão juntos há muito tempo. Muito tempo. Tá, a gente se Quanto conheceu. A gente se conheceu em 2009 no bate-papo da UOL. Amo! Qual que era o nick? Qual que era o nomezinho lá? Amiga, gente. faz muito tempo, né? Eu não. É que no mundo, lá na época, no mundo gay, lá eram. Se você queria uma coisa mais. Uma pegação, era uns nick mais pesado, umas Sim. coisas mais pesadas. Mas a gente tava atrás de romance. Então era. Normalmente era o quê? Era o que a gente era pouco espaço, né, pro nome. Então a gente colocava, sei lá, um Fih ou um Edu, acho que você era um Edu. É. E aí colocava a localização, que era tipo São Paulo ABC, que a gente é do ABC. Porque tinha que meio fazer essa filtragem, né? Se fosse alguém Lógico, próximo. olhar no radar já, né? Exatamente. Acho que era Fih, minha idade, minha cidade, Edu, a idade e a cidade, entendeu? Mas a gente se conheceu lá e a gente. Ainda era a época do MSN, lembra do MSN? E a gente foi pro MSN, conversou muito tempo lá. Era nesse espaço. Não tinha essa coisa de você já conhecer e encontrar. Eu tinha muito medo, assim, sabe? Porque, cidade pequena. E 18, 19 anos. Não sei nada da vida, sabe? Mas aí conheci ele, a gente conversou muito tempo pela internet, a gente se encontrou, conversamos, rimos, foi uma palhaçada, já rolou de falar mal dos outros junto, assim, na hora. Mas aí acabou não rolando vocês nada. eram da mesma região? A gente era de regiões Cidades parecidas. próximas. Tá. Eu sou de Mauá e ele é de Santo André. Ah, Vocês tá, é conhecem? perto. Sim, É do sim. lado, do lado. Então. Mas no fim vocês não tinham amigo em comum, não se conheciam? Não, Nada, nada. A gente nada. era de mundos diferentes, assim, Totalmente opostos. Coincidência, gente. A única coisa que a gente gostava era Madonna. A gente era muito fã de Madonna. Aí coincidiu da gente conversando no MSN. Ele, eu também gosto. E aí, nossa, aí começou a trocar essa ideia. Ele gosta de desenhar, eu também gosto de desenhar. Então a gente desenha. Não sei se vocês se lembram no MSN, uma época tinha uma ferramenta de desenho. Sim. Aí a gente ficava desenhando junto. É uma cafonice, gente. Uma cafonice. Uma Mas coisa- o amor é cafona. É, Pois cafoníssimo. Aí pensa que assim, eu não tinha acesso a uma câmera. Então não tinha foto minha, assim. O máximo era uma fotinho que eu consegui tirar. E ele tinha uma webcam bem cagada, com aquelas imagens horríveis. Nossa, mas as quadriculada, fotos né? eram de webcam mesmo, né? Porque os celulares não eram total, os total. tops, Não, assim. eu não tinha smartphone, a gente demorou muito tempo a ter smartphone. Gente, mas existia smartphone nessa? Ah, eu Não, acho acho que que. Eu acho que não foi 2009, acho que 2006. sim. É, eu não, acho gente, que já meu tinha. celular era né? assim, ó, de abrir. Não tinha, gente, eu acho. Não tinha o BBM, Ou não gente? tinha câmera digital, Não. acho, no máximo, talvez. Eu Eu acho que 2011, se não 2012. tinha, tava pra começar, assim, essa era de smartphone, mas a gente via foto um do outro, assim, tinha que encontrar pra saber como que era. E a gente se encontrou. Como foi? Mas a gente ficou muito tempo conversando antes. Muito quanto tempo tempo, online. Acho que meses. Aí a gente ficou, acho que uns 2 ou 3 meses só conversando. Muito, só que aí era todo dia, sabe? Você chega do trabalho, vai pro Sim. computador, dava o horário que podia usar a internet, né? Porque Sim, tinha o horário da discada à internet. noite. E aí vamos conversar um pouco. Aí no outro dia a mesma coisa. Ai, gente, posso falar? Ô, época legal, né? Eu sei que hoje a gente tem uma super facilidade, mas É. assim, era uma coisa de você esperar ansioso pra chegar e discar a internet lá. Eu acho que a dificuldade Barulhinho, dava né? uma emoção maior, assim, pra Dava. coisa, sabe? A dificuldade, no caso, de se comunicar. Outras dificuldades eu não tenho saudade, não. Isso não, mas, Mas- isso do Realmente, Era assim, uma outra era uma co- outra coisa. era uma outra Mas eu coisa. acho que também é questão da idade, sabe? Às vezes a gente, como a gente tem um público também, tem uma galera nova, principalmente do Corrida que vem, a gente pensa, nossa, como será que deve ser a época de escola dessa galera, assim, sabe? Porque com a facilidade que tem hoje em dia, deve ser um outro tipo de emoção, assim. O nosso foi perrengue mesmo. Mas ao mesmo sabe? tempo era maravilhoso, que a gente também amava. E é né? bizarro você pensar que a gente marcava um encontro pela MSN e até a gente chegar no shopping a gente não se falava, porque não tinha. Então, assim, ó, é 3 horas em frente ao cinema. E aí, aí? você vai aparecer? Não sei se vocês lembram dos encontros dessa época. Não tinha né, como que- você perguntar pra pessoa no meio. No nosso caso, a gente não se falava, porque não tinha. E não sabia o que era quem, Não, assim. Sabe quem é Não. alto, baixo? Como é que é? Vocês não sei. combinavam um look? Tipo, eu vou com essa Não, cor é, de eu roupa. não, nem, como que foi A que a gente gente fez? combinou. Eu não sei. Gente, eu combinou. não tinha celular. Eu não tinha. A gente combinou assim, eu vou estar em frente ao boliche. Quem chegar primeiro fica em frente ao boliche que tem lá no shopping de Santo André. E acho que eu cheguei primeiro, né? Você chegou primeiro. E aí eu tava lá, parado, e aí ele veio, assim. E aí, quando você viu ele pela Ah, eu vi ele primeira de vez? costas. Então, e pra você ver, eu achei ele muito baixinho. Porque eu vi a foto e achava que ele era alto. E aí, depois, Decepção. raciocinando, não, você sabe que eu gosto. E eu raciocinando, nossa, a gente não perguntava a altura. Eu não perguntei. A gente não sei se não tinha essa preocupação, pra mim, assim, né?
E aí foi muito doido ver. Nossa, foi muito esquisito. Muito Tá, esquisito. mas aí vocês já ficaram no primeiro encontro. Não, Já a rolou. gente só Menina. conversou, Ele foi falou. Foi comer um hambúrguer, eu não quis, não lembro se eu não tava sem dinheiro, o que que era, eu fiquei com vergonha de aceitar dele. E aí eu ofereci, janta, eu pago. Ficamos lá, e aí eu já falei isso até horrores, né? E aí ele começou a falar do ex dele, no meio do papo. É que eu tinha acabado. Gente, não é que eu tinha acabado de tomar um pé na bunda. Eu tomei um pé na bunda e eu sofri muito. Que então, signo você é? nós dois somos de gêmeos. É verdade, gêmeos. Os dois geminianos. E aí a questão de falar muito da situação que aconteceu antes foi exatamente pra falar o que eu não queria. Entendi. Mas aí ele interpretou de uma outra forma, Vocês também entendeu? não interpretariam de outra forma? Óbvio. Mas faz parte, gente. Não. Aí, ó, cá estamos agora. Não acho também, não é? Aí eu pensei, acho que ele tá gostando dele, não vou investir. Vou chegando em casa, tipo, eu gostei muito, mas acho que não vai dar certo, né? Acho que não vai rolar. Aí bloqueei ele, fiquei com E aí raiva. ele ficou nervoso, já não quis mais nada. não quis mais nada. Eu falei, fez eu perder tempo, Mas sabe? calma, você falou isso pelo MSN depois. Pelo MSN. Depois. Ele não teve a coragem, gente, a hombridade de me falar, Não. olhando na minha cara, Eu vim pessoalmente. eu vim refletindo, eu fiquei confuso, né? Porque você fica pensando, eu falei, foi legal, mas ele ficou falando, então não sei se ele ainda deve E gostar. nessa época, o que vocês faziam, assim? Como era a vida de vocês? Vocês trabalhavam com o quê? Olha, eu estudava e eu trabalhava numa gráfica. Eu era designer. Sim. Que legal. Então eu passei por agência, eu passei por gráfica, eu passei por editora. Legal nada, amiga. Essa é uma porcaria. Não, É, Só pra tá, dar um só pra dar um incentivo, assim, né? só pra câmera me filmar. É, dar um legal. incentivo. Não, foi uma época bem Não, assim, perrengada. Foi uma experiência que ajudou Foi, muito foi, futuramente. Principalmente quando a gente fala de artes. Ele aprendeu tudo. É, eu olho isso aqui, vamos ver como que isso aqui tá. Ah, meu Deus. Tudo muito bonito, tá, gente? Tudo muito bonito. Mas no fim, eu era o telemarketing. Então, Ai, assim. que legal. Era... é muito legal, é. Uma Você vida vendia o quê? sofrida. Cartão. Eu trabalho. Nessa época, eu acho que eu trabalhava. Você era do saque daquela loja. De uma loja de varejo muito famosa. Tá. Aí, De bem- varejo? É, Tá. varejo. Bem famosa. É. Tá. Então, mas eu trabalhei de cobrança lá, venda de cartão, Saque mesmo, um atendimento. saque mesmo. Nossa, gente, um caos na vida. E aí, depois disso, rolou dessa separação aí, porque não veio. E aí, uma vez eu em Santo André, no shopping, vi ele passando, assim. Depois de quanto tempo? Meses. Meses. Isso tudo foi no começo de 2009 e depois o reencontro foi mais no final de 2009. Não E deu aí- nem um ano de diferença. Ele tinha dado um glow up, porque ele tava muito diferente. Ele tava estiloso, tava com cabelo comprido, diferenciado. É assim. isso, gente. Passou a bad, né? Olha essas Eu madeixas. precisava. Eu pensei, às vezes ele não tá pensando mais no ex, então vou ver. E, coincidentemente, nessa época, a gente acabou tendo amigos em comum. Um só. Um amigo em comum. Ô, gente, mas só um minuto. Desde aquela... Ele não tinha te desbloqueado nunca mais. Não, a gente não se falou mais. Não tinha. Não, tinha. porque Caraca, aí eu virei a pegou página. ranço. Não, eu virei a página. Gente, pra mim, assim, ex é isso que nem era um ex. É. Mas assim, eu não tenho essa coisa de, vamos ser. Não tem isso. Pra mim, eu apago, deleto, É. apago de tudo. Resolvido. Fria. É porque eu acho que assim não sofre tanto, entendeu? É mais fácil. De certo modo, foi o Não certo é? mesmo, assim, porque cada um foi pro seu rumo. Mas aí eu vi ele, uma amiga dele em comum. Uma amiga dele ficou amiga de um amigo meu. E aí eles meio que combinaram de ir num show da Pitty. E eu meio que fiquei sabendo que ele ia também. E eu falei, E tinha aí ele visto no shopping. arrependido Volta que eu... comprou o ingresso do show Vou também. ver lá, né? Fui. Aí a gente se reencontrou, foi super legal. Porque, tipo, ele conversou normal, não parecia que tava tão rancoroso assim. E aí eu dei Eu não umas tava indiretas. rancoroso naquela época, cara. Não é, Não. diferente. Ai, ele ficava com um papo assim, vocês conhecem? Sabe quando a pessoa tá com um papo assim? Ai, eu tô numa vibe assim que eu tô melhor sozinho. Não precisa. Mas eu tava ótimo, gente. Todos Tô nós já passamos. ótimo. Não é? Eu tava excelente. Quando eu reencontrei ele, eu tava ótimo sozinho. Tava, ó, de bobs. Mas aí já, tipo, fomos nesse show junto, dei várias indiretas, ele não catou. Mas aí depois eu fui mais É direto. claro, não Aí me você chegou quis. e desenhou no MSN. Só faltava. Não, mandei uma mensagem mesmo, falando, ai, que legal te rever e tal. No MSN. Isso- Não, aí já era isso- SMS. Aí já tinha um celular, gente. Já tinha Em um- alguns meses a gente comprou Nossa, um celular. Era um- aquele quadradinho azul. Um ali. SMS, era MSN. Vocês lembram de uma época que dava pra você entrar no site da operadora e mandar SMS de graça? Aham. Era isso. Era isso. E aí a gente Mas tinha o trocou. limite de caracteres. É, Tinha. exatamente. E a quantidade por dia, sei lá, alguma coisa assim, eram não sei. 5 por dia. É, tinha tudo isso. Eu usava. A gente usou anos isso, nossa.
E aí eu mandei umas diretas pra ele, tipo, nossa, a gente podia se encontrar de novo. E aí ele também não negou, ele quis. E aí sim a gente foi sair pra um barzinho e lá rolou um beijo. Aí, a partir daí que a gente começou a E ficar. aí, cá estamos, gente. Desde Quase então. 14 Gente, anos depois. era o tempo que vocês precisavam pra dar certo. Às É. vezes, se tivesse começado naquele dia do hambúrguer, não ia dar. Oh, mas aí vocês voltaram. Isso foi. Vocês voltaram. Que ano que foi? A gente voltou em 2012. A gente namorou de 2009 a meio de 2011, aí terminou no meio de 2011, começo de 2012 a gente voltou. Ou seja, passou o ano novo, né? Foi. Eu acho que foi uma coisa assim. Entendi. Pior que eu nem era. Pior que não sei se era tão fervido. Ele era fervido também. Era uma... A gente era tudo pobre, gente. Não tinha dinheiro pra pegar um ônibus direito. Era uma época que a gente Não tava tinha trabalhando, isso. sabe? Assim. A gente ralava mesmo, assim. Nossa situação era bizarra. Tanto que nossos encontros eram o quê? A gente ia pro shopping e ficava sentado lá no shopping. Sim, Era só isso. A gente aproveitando o tinha uma movimento. época que É. tinha cartão de loja de departamento. Que Ainda tem. Que aceita. Não, assim, tem. Calma, deixa eu chegar no negócio. O cartão aceitava em fast food. Ainda aceita. Ainda Acho que ainda aceita? tem, Ah, ainda então. tem. Sério? Ai, gente. Eu aqui- já peguei o que você ia falar. É, então. Aí E a gente ficava ia, passando no cartão. ia passar no cartão. Aí ele passava no dele, depois eu passava no meu, depois a gente, ó. Suava, ralava Ai, pra pagar. Mas valia a pena, né? Só pra gente ficar junto ali e tal. Lógico. Nossa, a gente ia pra São Paulo, ficava na balada, que era um lugar que a gente podia ficar, né, tranquilo. E aí, a gente virado, ficava andando em São Paulo, assim, sem ter onde ir, mas só da gente estar junto, morrendo de sono, cansado. Mas assim, era um momento que a gente podia ficar Não, gente, junto. porque querendo ou não, hoje eu sei que o preconceito ainda existe muito Ah, forte. sim, Mas sim. imagina naquela época, É. num shopping, não tinha. Eu tenho certeza que o povo devia olhar feio, Ah, ficar com sim, aquela coisa, né? Sim, Isso, sim. no centro de São Paulo, era Era mais ok. tranquilo, era mais Entendi. tranquilo. Agora, nas nossas cidades, não tinha não como. tinha nem lugar, assim. Acho que em Santo André até que tinha um barzinho ali, ou outro, mas em Mauá não tinha. Caraca. Então era difícil, né? O nosso ficar junto era o quê? A gente ficava do lado um do outro no sofá. Aí Conversando. conversava, ria. Óbvio que, independente disso, a gente se divertia muito. Nossa, era uma delícia. Era uma delícia e tal. Mas seria tão mais fácil, né? Se a gente Sim. pudesse em casa. Com o tempo, a família dele foi aceitando. E a gente conseguiu, ia na casa dele, ficava Ficou mais lá, tranquilo dormia ali, lá. né? Mas foram uns anos aí. Ele entrava escondido na minha casa. O meu quarto ficava Uma fora da humilhação, casa. gente. Uma humilhação. Ele entrava Mas dava um escondido. friozinho na barriga? Dava. Ah, isso que é dava, gostoso. dava. Era, mas assim, às vezes, por exemplo, meus pais, eles têm uma certa idade. E quando tem uma certa idade, acorda cedo, né? Tipo, muito cedo. Sim. Então aconteceu de vez ele tá dormindo lá, e aí ele saía de madrugada, e meu pai já tava acordado. Com as galinhas. Já tava na porta do portão lá, esperando. Tipo assim, eu chegava às 11 da noite e saía às 5 da manhã da casa dele. Pra eles não me pegarem lá. Pra não pegar lá. Puta E foram que pariu. anos nisso, gente. E nunca aconteceu Anos. nada. Já aconteceu. Já? Ele já teve que se esconder dentro do guarda-roupa. Eu já me escondi dentro do guarda-roupa, gente. Não parece coisa de pai. filme. As pessoas... Parece. Sim, é assim, é bizarro. Não, ridículo. Eu tive que me esconder. E eu fiquei muito tempo, porque a mãe dele encasquetou de querer entrar no quarto. E limpar o quarto. E imagina. ela não saía ela de sabe- Eu acho que no fim ela sabia, sabe? Eu acho Sempre ela também. sabia. Mãe sempre sabe. Já aconteceu dela entrar, ele tá tomando banho dentro do banheiro. E eu, tipo, fui lá. O que eu fazia, né? Ele entrava no quarto, aí eu ia lá dentro da minha casa trazer uns lanchinhos, né? Pra deixar no quarto. Não, ele trazia uma bandeja enorme de um monte de coisa. Ah. Como que a mulher não ia desconfiar, gente? Ai, mãe, tô com fome. E era um banquete gigantesco, só pra ele. E aí um dia deu dela. Eu tava fazendo lanche, ela foi lá no quarto ver. Ah, você não tava no quarto. Eu tava lá arrumando eu e tava ela tomando foi- banho. Foi futricar lá, ela foi ver na porta e ele tava dentro do banheiro. Na hora que ela entrou, ele viu, só que ela tava olhando pra um lado. Aí quando ele entrou e bateu na era a porta de sanfonada. Barulho! Mas aí eu pensei assim, bom, se ela vier até aqui, Não tem o que fazer. oi, né? Mas aí ela simplesmente ignorou e viveu a vida dela, sabe? É. Mas ali ela teve a confirmação de que eu estava entrando ali e ia todo final de semana pra lá. E não falou nada pra você. Não. Te- Só. Uma vez ela soltou alguma coisa de cuidado, né? Mas assim, bem por cima. Tá. Ela te encobertava ao mesmo tempo. ao Ela mesmo sabia, tempo- mas fingia que Ela não dava sabia. uma encobertada nele ao Sim, mesmo sim. tempo, sabe? Que, de certo modo, se ela parasse pra pensar, era até melhor, porque pelo menos eu tava dentro de casa, sabe? Assim. Exatamente. Então talvez ela tenha entendido com o tempo, mas ela também não me falava. Então ficava no ar, todo mundo deixava no É ar. tipo, sabe? aquilo é melhor, mas também não quero, sabe? Não quero falar sobre. É Não quero isso. falar sobre, exatamente. E o primeiro programa de vocês no YouTube era qual? Tinha um
um nome assim pra eles ou vocês só faziam assim os vídeos soltos? A gente fazia nessa época O primeiro quadro do YouTube foi o Amiga Deixa de Ser Trouxa. que é, Que o é um que a gente tem até hoje. que é respondendo as do tipo, Conselhos amorosos. Um clássico do Conselhos Todo Amorosos. mundo tem um desse, o nosso é esse. que a gente já tinha no blog, já tinha, né, no blog. E a gente já tinha o livro nessa época? Ou Acho não? que o livro não. Ou Do não? Amiga não. Mas era um quadro que dava certo. E o nosso público, a maioria é feminino, na verdade. Desde o Facebook e também foi Aliás, migrando. tinha o livro, sim. Acho que já tinha o É, livro. tinha o livro. Então era um quadro que a gente sabia que funcionava. Tá. Mas eu acho que o que chamou mais atenção foram os piores looks. Porque aí era falando de roupa. E aí, a gente sempre fez a comparação. A gente sempre compara, na verdade, os looks, né? E aí esse funcionou muito. Acho que o primeiro que a gente fez foi o do Oscar, né? Da história do Oscar. Depois, logo em seguida, veio o da Anitta. E depois da Anitta, Que foi o que explodiu a gente. tava ali assim. estourando na Caraca. época. Qual Tudo que a época gente da falava Anitta? da Anitta. Qualquer coisa que a gente falava da Anitta. No show das explodia, assim. Poderosas Ah, ali. das Poderosas, É, naquela né? fase. Naquela fase lá. Poderosas, Bang. A gente pegou toda essa fase dela, assim. E aí os looks deu muito certo. Muito Tá, certo. mas e aí vocês tinham algum hate por conta disso? Por falar? Nossa, sim, sim, De- sim. Tipo, dos fãs da galera. Não, a gente era bem metralhado, assim. Mas pra gente ser metralhado nessa época também dava muito certo. Então Vocês a não gente ligavam continuou, a gente não ligava, não se AdSense importava. A gente ali, ó. continuou, a AdSense subindo. Até que começou a pesar um pouco mais, assim, sabe? Aham. Mas demorou pra pesar. A gente surfou nessa onda. Conforme a gente também foi lendo críticas e entendendo algumas coisas, eu acho que 1 ano depois ou 2 anos depois, um pouquinho a gente já tava mudando, assim, sabe? Mas a gente surfou nessa onda da Foi. Anitta por muito tempo. Mas é que eu acho que era outra época também, né? Que Nossa. era muito mais leve as coisas. Não sei. É, tipo, Não- tava tudo bem você falar desse jeito, sabe? Aham, aham. É, não, Entre não- muitas aspas. Isso, Sim. não se tinha muito esse filtro, eu acho. Não, assim. é que eu acho que também não tinha isso da galera ir lá. Tudo bem, tinha os comentários, mas não tinha esse ódio que tem hoje, que é uma coisa, tipo, de ameaça, sei lá, sabe? Não sei. Era diferente, mas ao mesmo tempo eu também acho que. Ao mesmo tempo que vinha o ódio em cima da gente, a gente também começou a entender que a gente também alimentava um ódio contra aquela pessoa, sabe? Ah, entendeu? entendi. Então, por exemplo, Obrigada. a gente tinha um quadro, a gente tem ainda um quadro, mas faz tempo até que não tem. Fiz. A gente analisava o Instagram Obrigado, da amigo. pessoa. Então a gente entrava no Instagram da pessoa, xeretava o Instagram da pessoa e descia a lenha e falava, vai, agora todo mundo vai lá nessa foto e comenta tal coisa. Meu, isso é péssimo de se fazer. Tipo, como que a gente teve coragem de fazer isso, Na sabe? verdade, assim, a gente não pedia pra comentar. A gente pedia, por exemplo, né? Teve um que a gente fez o. Mas não pra comentar, pra xingar. Tipo, vai lá É. e comenta a palavra bala. Não era, sabe? não era Fica xingar. babando. É. A pessoa nem entendia nada. Então, exato. Tem gente que levava, tipo, ai, gente, mega engajamento. Mas tem gente que não gostava. E aí a gente, uma vez que deu problema, a gente foi ver e aí tinham comentários pesados, tipo, xingando a pessoa. A gente falou, pô, a gente não faz isso pra que as pessoas vão lá xingar. A gente faz, a pessoa vai lá brincar, botar um emoji, comentar uma coisa engraçada que a gente comenta no vídeo, mas xingar. E aí a gente percebeu que, poxa, não dá pra ser assim. Tanto que a gente cortou isso, a gente falou. Já teve algum processo disso? Não chegou a virar processo. Ai, Mas que a gente Mas teve que pedir teve desculpas, fomos comunicados, na rede, assim. gente, não façam isso. Desculpa, foi com a Geise Arruda, um desses. O da Geise Arruda, a gente entrou no brechó online dela e a gente foi avaliando as peças, brincando. E falou, ai, gente, vão lá e dê seus lances nos looks. Só que aí o pessoal foi xingar, sabe? E aí, tipo, não era isso. Não era a intenção, Não era a intenção. sabe? Mas como vocês descobriram o brechó da Geise Arruda? Esse era o submundo do nosso canal. Esse era o submundo do nosso Era canal. isso, a gente pegava essa. Brechó da Geise Arruda. É porque virava notícia no ego essas coisas. Ai, Geise Arruda lança brechó, tal. Nossa, vamos fazer um vídeo disso, sabe? Oi, Entendi. sabe uma pergunta? Já chegou algum famoso, assim, pra vocês, no off? Tipo, vocês podem falar de mim? Já. Meio que... Porque, assim, querendo Não, ou a não... pessoa em si, não. Não. Já. De analisar festa, não teve um negócio assim? De festa, já. sim, as pessoas pedem. A gente chega no rolê, a pessoa fala, ai, vocês não vão falar mal dos meus looks? sim, A pessoa chega assim, vocês não vão sim, falar isso mal? tem, isso Pode tem. falar. Mas tem, tipo, Não, não. cachê nada, um Não, valorzinho ali. não. Pra pagar, pagando não. Não. Já pediram, a gente faz análise do casamento, né, também. Vocês sabem, né? Eu sei. Ai, você jura? Que também foi uma coisa que deu muito certo. Porque festa é uma coisa que a gente gosta
muito de analisar. E dá muito view também, Nossa, porque a galera quer sim, saber. Dá sim, muito sim. view. E às vezes pessoas não famosas, assim, elas falam, tipo, pagaria pra vocês irem na minha festa fazer essa xoxação que vocês fazem. Caraca. De zoar os convidados, de zoar, subir no palco, zoar os Ir outros. na festa? Ir na Já festa. ofereceram da gente ir na festa fazer, mas a gente não é o Pânico na TV, sabe, gente? A pessoa não dá, Vai lá, não dá. Não é isso Porque o não é rolê, todo né? mundo que vai entender isso, sabe? Que, tipo, ali é uma brincadeira. Tem gente que às vezes não vai entender. Então vai saber quem tá contratando. Às vezes a noiva não sabe, sabe? Se, tipo, a gente vai estar lá pessoalmente fazendo a xoxação, não é assim que funciona. Ah, porque a noiva verdade. não era a noiva que tinha contratado? Não, Querendo em contratar? alguns casos era a noiva mesmo que queria. Mas vai saber quem tá lá dos parentes que não vai lógico, gostar, né? Ah, Que sim, não sim. entende, né, a brincadeira. Tá certo. Então nunca rolou assim nesse nível. Mas de famoso chegar pedindo pra xoxar, nossa, muito. Pra xoxar? Ai, vem, zoa meu look, vem, E zoa aí meu look, comenta vocês de faziam? mim. Ah, porque daí é mais fácil, não vai ter a pessoa reclamando. Ai, normalmente assim, não eram pessoas tão famosas, tá? Não, eu diria, Quem né? é famoso não precisa pedir, né, gente? Quem é famoso não precisa pedir. Quem é famoso não precisa pedir, Mas né? já chegou famoso rindo da coisa. A Clara Castanho. Uma vez no blog, a gente fez um post sobre uma bolsa. A gente tinha um quadro que chamava assim, Te Despreza. Então era alguém que tava usando uma coisa muito cara. Tipo, Clara Castanho te despreza. Anitta te despreza. Ah, eu lembro. Tinha esse meme, assim, E aí né? tinha a Clara Castanho usando uma bolsa de Lego, que era caríssima. E a gente fez um post, porque a Clara Castanho, ela criança Era aquela, na era aquela da época. Chanel? Que era Eu no acho auge. que é uma rosa, assim, de E daí Lego. depois, tipo, tinha umas muito falsas. Sim, essa mesmo. Essa aí. E aí, tempos depois, a gente na Paulista, gravando paródia na época, a gente paródia, né? Que teve essa fase, né, também na Ah, internet. gente, mas olha só, eu gostava, tá? Eu queria que se divertiu, a voltasse. gente se divertiu na Ué, época. vamos começar, vamos voltar de novo. É, Galera, por que aqui não, né? Por que monetiza. não? Fazem mais porque não monetiza. Nunca Tá. monetizou, né, e tal. É. A gente encontrou ela lá no meio, ela pequena. E tipo, ai, vocês falaram da minha bolsa, eu amei. Acho que ela foi uma das primeiras que a Acho gente que ela foi comprou. uma das primeiras. E a gente, poxa, olha, não é todo mundo. Na nossa cabeça, naquela época, ninguém ia gostar. Todo mundo odiava Todo vocês. mundo odiava, ninguém ia querer jamais. A gente já entendia que ok também. Porque a gente pensava, olha, se a gente tá fazendo o nosso, beleza, aqui. Não tem problema se, sei lá, a gente não vai nos eventos porque as pessoas não gostam, entendeu? Aham. Mas a gente encontrou ela tipo, nossa, eu ri muito, me diverti, nossa. Amo o trabalho de vocês. E aí a nossa cabeça foi mudando. A gente pensou, pô, não é todo mundo que leva pra um lado, lado ruim. ruim, assim, sabe? Gente, Ai, e eu que levei bronca do Boninho? Que eu Olha. tava bebendo água dentro da casa. Porque bebeu água. Não podia. E a gente ainda rebateu com ele, né? Aí, eu beber assim- água da onde? Da piscina? Não, eu tava com a Flávia. latinha. Eu tava com a latinha da água. Caceta, vai fazer o quê? E aí? dentro E a de gente casa. foi lá no confessionário, tirar uma foto, gravar, e a Bruna, daqui a pouco ele, não pode bebida, e a Bruna achou que era pra ela, porque ela tava com taça espumante, de- é. Ah. Aí a Bruna, ai, tá bom, eu vou levar, e eu aqui, ó, aí Continuou. ele, não pode bebida dentro da casa, aí a Bruna, a gente tá saindo, não pode bebida dentro da Não, casa, e- eu, gente, mas é água, ele, não pode bebida dentro da casa, eu tô grávida, Não pode beber. Não pode. aí eu saí assim, A ó, minha taça de champanhe tava vazia. E eu falei, mas tá vazia. E eu peitando. Peitando o É. Big Mas Boss. ele não pode. e não era pra ela, era pra mim, e eu assim, ó, com a barriga, eu tô Que grávida. doido, né? Mas é muito doido. Foi muito legal quando a gente foi assim, mas é isso, a gente se sentiu muito preso, assim. Nossa, dá uma agonia, Gente, assim. agonia. e esquece que tá de microfone, né? Porque botaram o microfone na gente lá. É, você esquece, você Então, vai, o fala, tempo fala, que fala. você já fica, você já esquece, imagina. Esquece. A gente Eles falando lá. várias fofocas no microfone. falando mal. Então, a gente também. quando Eu falando, a gente, foi. tô com fome, não deram almoço. Ai, dá. É. Aí depois que a gente viu que tava com o microfone, mas a Kitty tava ótima. Ah, mas Globo é assim, gente. Globo você vai lá. Globo, gente, ó. Multishow, então. Nossa, Multishow é pior ainda. Não dá comida! Como Não, assim? mas eles dão sim, a gente tá brincando. É que a gente Não, tem uma a gente relação com o ama. Multishow que a gente zoa mesmo. Ah, tá. Mas a Globo e o Multishow foram relações que vieram desse trabalho. Que a gente jamais. Quando você imagina que Do você quê? vai. Do XP? Não, desse trabalho de internet, né? Sim. Foi uma coisa que veio disso e a gente jamais imaginou. De estar num Projac, assim. Nossa. Uma coisa que você tá desde pequeno, né? Porque a gente cresceu muito com TV. Então, Muito. tanto que muita coisa nossa é bem TV, assim, né? Não tem como a gente fugir disso. Então, estar nesses lugares, a gente, pô, nossa, quando a gente imaginou que estaria aqui na Globo, vendo a Cláudia Raia ali passando, sabe? Fazendo trabalho com Não, eles. a gente foi lá no Criança Esperança, fazer o pod no Criança Esperança, Aham. A entrevistando... gente tava lá, vocês estavam no pod, a gente tava entrevistando a galera
Assim que elas saíam do estúdio, né? Do lado do banheiro, do lado do banheiro. Do lado do banheiro. O pessoal ia no banheiro, tinha que passar pela virou uma piada, assim. Aí não tinha desculpa, tinha que dar entrevista pra gente, Ou mijava na calça. Mas é um babado, né? Você pensar, pô, comecei na internet lá, vocês sozinhos, a gente também, sozinha. É muito doido, pô, agora alguém aqui me conhece, né? A gente fez muita coisa com eles, assim, muito mesmo. A gente fez muito Prêmio Multishow, a gente fez muito Lollapalooza, Rock in Rio. A gente fez um monte de coisa com eles. Mas aí também a gente entende que o quê? O nosso lugar é na internet. Porque a gente vê que lá ainda tem limitações que aqui no nosso espaço a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Que é o nosso rolê. Já lá não. Lá ainda tem um engessamento, tem algumas coisas. Embora, é normal, né? Embora o Multishow seja bem aberto, assim, tal. Eles deixam a gente… Tanto que a gente eu zoa acho o Multishow bem aberto. Eles são. Super. Não, quando a gente faz internet as na lives TV, lá, né? Quando a gente faz as lives lá, eles deixam a gente muito à vontade. Sim, mas numa Globo já não é a mesma Não, coisa, não, sabe? Você vê Não. que é diferente. Então por isso que a gente valoriza muito. E a gente foi entender, porque a gente tinha esse sonho. Aí será que um dia a gente vai pra TV? Aí você vê o pessoal da TV indo pra internet, vê eles metendo o pau na TV, você fica, ai, não sei se é tão melhor a gente Então, ficar aqui, né? Eu também tinha isso. A gente falava nessa, nossa, imagina o pod na TV e tal. Mas eu não ia poder falar nada. Aí você tem que fazer o horário que as pessoas querem. Aí você tem que fazer a publicidade que eles querem. É tudo do jeito que eles querem. Aí você perde a sua espontaneidade. É claro que eu acho que tudo vai do Super. momento. Acho que se fosse há 4 anos atrás, nem isso, sei lá. Se fosse… É que antes A gente teria aceitado muita coisa, mas como a gente conseguiu construir o que a gente construiu, é melhor a gente ficar na nossa, sabe? E hoje em dia, aparentemente, é mais aberto, né? Porque teve uma época que era assim: se você tá participando de uma coisa na TV, você não pode ter mais seu canal no YouTube. A Kéfera vai assim. A Kéfera, Então, exatamente. eu acho isso um tiro E hoje no a pé, gente né? olha, tipo, nossa, qual o sentido disso, né? Separar. Não é melhor, inclusive, estar nos dois? Porque ainda. Mas olha, vocês não acham que assim, eu vejo, minha opinião, tá? Eu vejo que o SBT, Record e tal, eles super abraçaram a galera da internet. Eu acho que a Globo demorou um pouco. Muito antes. Eu acho que a Globo demorou bastante. E a Globo, agora que tá, assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, BBB é o máximo dos máximos que eles colocam que por lá. chega mesmo, eu acho que demorou pra eles doido, né? entenderem que pode ter uma parceria que um não compete com o outro, né? Super, Total. super. A gente viu pegou essa evolução aí, né? Total. E espero que eles se abram mais ainda, né? Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. Como que tá agora? Assim, começo de ano já tá com tudo, né? Então, a gente não sentiu muito, assim… Geralmente a galera para meio no fim do ano, assim. A gente parou um tempo… Mas a final do Corrida, que foi o nosso reality que a gente exibiu agora no final do ano, ela foi agora em janeiro. Então a gente não sentiu, assim, esse break, né? Então pra gente parece que ainda é 2022. Às vezes eu falo, porque nesse ano teve o Corrida, mas começou ano passado. Então sim. a gente tá meio sem parar ainda, assim, né? Sim. Pô, gente, e Corrida das Blogueiras é um sucesso, cara. Todo mundo sabe o que amiga. é, todo mundo acompanha. Tipo, a gente escuta muito falar. Como é que foi? Tem um tempinho já que vocês têm, hein? Nesse ano agora, o reality completa 5 anos. Caraca! A gente fez a primeira temporada em 2018, aí 2019 teve a segunda, aí 2020 não teve, 2021 teve a 3 e 2022 a gente estreou a 4ª. E como que surgiu essa ideia? Porque em 2018 vocês começaram como, assim? Veio da onde, né? O nome é muito bom também. Até o investimento veio de vocês, assim, como que foi a história toda? Tá, Sim, muito sim. resumidamente, Fih. O começo de tudo, geral? Sem Geral? pressa, do Geral, Corrida, tá. do Corrida. Do Corrida, tá. O Corrida, o YouTube, na época, eles estavam procurando criadores que tivessem projetos diferentes pra plataforma meio que patrocinar. Eles iriam atrás de investimento para que esses projetos fossem feitos. Que legal. Na época, acho que o Desimpedidos fazia muita coisa, o Fit Dance também. E aí eles, vocês não têm alguma ideia de alguma coisa que vocês queriam fazer e tal, né? E aí a gente assiste muito reality de drag queen, que é o RuPaul Drag Race, não sei se vocês conhecem, que é competições de drag queens. Que literalmente, em português, é Corrida das Drag Queens. Lá elas fazem disputas relacionadas ao mundo drag. Então tem prova de dança, tem prova de atuação até e tal. E aí a gente pensou, poxa, poderíamos fazer algo relacionado ao mundo das blogueiras. Uma coisa
Mas onde passa esse reality? É em YouTube ou é Netflix, Netflix? né? Assim? O RuPaul, RuPaul atualmente… acho que tem um streaming próprio da emissora que exibe, e eu acho que a MTV também exibe hoje em dia. É porque eles estão na 15ª temporada, Nossa, então já eles têm, teve assim, muita mudança, assim. Tem mundial, vai ter o Brasil, inclusive, agora, acho que esse ano e tal. Nossa, que massa. É uma franquia muito grande, de E- muito sucesso, assim, no mundo LGBT. Sim. Em Vegas eu fui num hotel, acho que chama Flamingo, alguma coisa, e tem um espaço Tem um só espetáculo das Exato. drag queens do Ah, RuPaul. é lá, é lá, Elas têm um esse. espetáculo. Tem uma loja que vende É, tudo, assim. não, é bizarro. Eles fizeram uma coisa Gigantesco. imensa. E é lá que Sim. eles gravam? Eles gravam em Los Angeles, eu acho que a versão Estados Unidos é em Los Angeles. Mas já tem versão de cada país. Aí tem Canadá. Espanha, Canadá, Estados Unidos. Tem no Brasil, não tem? Vai ter o Brasil Vai ter agora. o Brasil agora. Mas já foi gravado ou não? Então, Tem um Ninguém mistério no diz, ar, né? Tem um mistério no ar. Ninguém sabe se gravou ou não gravou. Ah, porque esses reality também não pode contar, né? Então. Até o final você morre sem saber. o nosso também é tudo segredo. Mas se inspiramos nessa ideia. A gente Legal. pensou, vamos fazer a mesma coisa, só que com blogueira. E era uma época que tudo que a gente fazia de blogueira no canal dava muito certo. Então a gente fazia o antes e depois das blogueiras. Aí o look da Evelyn Hagley, o look da Boca Rosa. Então tudo que a gente mexia com o nome delas bombava muito, assim. Sim, as blogueiras são as grandes estrelas da internet, né? A blogueira tá lá em cima. E a gente não ela tá é sendo destaque. irônico, tá? Não, Tipo, não é a mesmo. gente realmente tá falando sério Gente, agora. Porque tudo que as blogueiras fazem reverberam, sai num monte de lugar. E no fim também todo criador eu acho que é meio blogueira. Porque tem que postar o que você faz, o seu dia a dia. Todo mundo caminha pra esse rumo da blogueira. Mas é ela que tá lá na frente, na linha de frente ali, a blogueira. Na linha de frente do cancelamento. Tudo, Ela é tudo. cancelada para que nós depois, né, também sejamos cancelados. A gente vem logo atrás. É isso, é uma fila. Sem falar que elas fazem tudo, né, no mundo das blogueiras, tipo, do it yourself, maquiagem, fazer uma publi, Bom, o que pagar nós tá fazendo. Não. E não é, amiga? Então. No último teve uma prova de podcast, inclusive, porque a gente pensou, pô, as blogueiras estão fazendo podcast, então tem que ter uma prova de podcast também. Demais. Então a gente juntou essas ideias, jogou no YouTube. Na época eles não conseguiram meio que um patrocínio. Porque não rolou. difícil fazer um reality, né? Na época a primeira temporada tem 6 participantes, mas ainda assim era muito difícil. E aí eles chegaram, olha, a gente não vai conseguir fazer pra esse ano. Aí eu falei, a gente vai fazer. Daí a gente foi falar com o Rafa Dias, da Dia Studio. Daí ele falou, vamos fazer, e a gente conseguiu fazer. A gente usou o espaço do YouTube Space que tinha no Rio de Janeiro. Não sei se vocês se lembram, se vocês Lembro. foram já lá. Já. E Gente, que dó que acabou, né? Uma É uma pena. pena. Por que uma que eles pena. acabaram? Uma será? pena. Eu acho que com a pandemia o espaço ficou muito parado, muito tempo. E eu acho que os vídeos curtos também, né? Essa onda de vídeo curto, eu não sei se o YouTube conseguia continuar bancando. Porque não tinha só no Brasil, caro, né? Era no mundo caro, todo. Parece que fecharam todos, se eu não me engano. Todos fecharam. Todos. Porque o de São Paulo fechou bem Muito antes. tempo, muito tempo. E aí o do Rio era surreal, gente. Os enorme. equipamentos que tinham lá Enorme. eram surreais. A gente fez a primeira e a segunda temporada lá. Com Então os isso equipamentos facilitava deles. muito o custo, porque era o espaço do YouTube, tinha todo o equipamento do YouTube, Ah, fácil. né? Então aí eles também davam uma verba de produção pra ajudar ali e tal. Mas meio precário. Então as meninas, tipo, a gente só tinha um lugar só pra fazer as provas, então não tinha uma mesa direito pra fazer. As meninas tinham que fazer no chão as coisas, com cola quente. E se queimava. E as maquiagens era o que a gente conseguiu fazer, com o Sim. dinheiro que a gente tinha, sabe?